Quanto eu devo investir para fazer vendas consistentes todos os dias com tráfego pago? Essa é uma dúvida que chega para mim o tempo inteiro, principalmente pela galera que tá começando aí agora. Tá com pouca grana, tá inseguro, mas mesmo assim tem muita vontade de vencer na vida. Se você é esse tipo de pessoa que tem força de vontade, que tem garra, quer mudar de vida, mas não sabe aí quanto que você vai estar investindo em anúncios para estar fazendo o seu tráfego pago, para subir as suas campanhas. E é por isso que eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para você, para poder te explicar um pouquinho mais como que funciona os orçamentos, como que você pode estar aplicando, o que ficaria melhor para você que está começando agora. Fala, Maniques, tudo bem com você? É uma honra ter você aqui comigo. No vídeo de hoje eu quero explicar um pouquinho mais a fundo como que funcionam os orçamentos nas campanhas, as estratégias que você pode utilizar e principalmente uma visão de longo prazo. Não adianta você pensar somente no agora. Você tem que pensar a longo prazo. E é isso que eu quero abordar com você aqui hoje. Eu sei que você quer muito mudar de vida. Eu sei que você tem garra, que você tem determinação, mas você pode estar com um pouquinho de orçamento. Às vezes você tem ali só o dinheiro para pagar as suas contas. Ou você também tem ali uma reservinha guardada. Já você está se preparando para poder investir, você já está pensando no seu futuro. Então você criou ali uma caixinha, uma reservinha, mas você não sabe exatamente quanto que você vai estar gastando ali nas suas campanhas. Qual orçamento você vai utilizar? Uso tudo, uso só um pouco? E é isso que eu vou explicar para você aqui hoje. E se você não me conhece, eu sou Vikismania. E bora pro vídeo. Antes da gente ir direto ali para os números, você precisa entender como que o jogo funciona. Tanto o Google quanto a Meta, que são as maiores plataformas de anúncio da atualidade, tem outras que vêm crescendo também ultimamente, mas o Google e a Meta são as principais plataformas que a maioria das pessoas, a maioria dos afiliados utilizam no momento. E a gente vai focar mais nessas duas. Então, o Google e a Meta, eles trabalham com os conceitos de aprendizado e de otimização. Então, é uma otimização contínua. Ela está sempre trabalhando, ela está sempre melhorando para trazer o melhor resultado para quem está ali anunciando. Eles não entregam a mágica em 24 horas. Se alguém te falou isso, sinto muito dizer, mas eles te iludiram. Quem te falou isso está te iludindo, porque a plataforma ela precisa de um tempo, ela precisa de no mínimo 24 horas para ela entender o que está acontecendo, para ela entender quem que ela tem que procurar, para ela entender quem que é o público-alvo que você está destinando a esse anúncio. Elas precisam de dados, elas precisam de volume, elas precisam de um tempo para entender quem que é o seu público. Quem clica e não compra, quem abandona o carrinho, quem volta daqui 3 dias e faz a compra. Isso tudo só é possível porque a plataforma está ali aprendendo e coletando os dados. Vamos imaginar aqui que você, sei lá, é um tatuador aí na sua cidade e tá querendo atrair mais clientes para fechar ali sua agenda do mês. E vamos supor aí que você tem uma reservinha de R$ 400. Se você tá pensando em colocar esses R$ 400 de uma vez para dividir aí em 2 dias e torcer para que dê certo, o que você tá fazendo é dar um tiro no próprio pé. Porque se você tem um orçamento de R$ 400 e você vai gastar ele em apenas 2 dias, se você não limita ali o orçamento, se você coloca ele para rodar à vontade e ele vai gastar em 2 dias, não vai dar nem tempo do algoritmo entender quem que é seu público, muito menos de otimizar os cliques. Agora, se você pega esses mesmos R$ 400 aí que você tem, divide nesses 30 dias, vai dar aí coisa de 13 e pouquinho por dia. É muito melhor você anunciar 13 e pouquinho aí por dia e deixar a campanha aprendendo ali durante no mínimo 7 dias, do que você torrar esse orçamento em 2 dias. Com esses R$ 400, você vai ajustar o seu criativo, você vai ajustar a palavra-chave que você colocou no seu anúncio, vai ajustar ali a segmentação, definindo para quem você quer vender o seu produto. Se é para homem, se é para mulher, se é para mulher acima de 65 ou abaixo de 65. Você, tatuador, você vai segmentar apenas para sua região ali, para sua cidade, algo próximo ali do seu bairro, ou da sua cidade, ou regiões próximas. Porque se você tem ali uma empresa regional, você vai gastar menos nas suas campanhas, porque daí você não vai segmentar para o Brasil todo. O seu orçamento não vai ter que ser dividido para o Brasil inteiro. Ele vai ficar estocado ali só na sua região, só na região que você segmentou. Você fazendo isso, a história muda completamente. Você passa de sorte para estratégia. O problema da maioria é que elas querem ter o resultado muito rápido, quer ter um retorno rápido. Mas o tráfego pago, ele é um investimento, ele não é uma aposta, que você vai ali, apostou o valor e já tem um retorno ali na mesma hora. Ele é um investimento a longo prazo. É isso que você precisa entender. E como todo investimento, ele precisa de um planejamento. Você precisa se programar. E o primeiro pilar da nossa estratégia é você definir
um período de teste. Geralmente a gente costuma deixar aqui as campanhas rodando entre 30 e 90 dias, para o algoritmo entender para quem que é o meu público, para quem que ele vai oferecer esse produto. E nesse período eu não fico só ali parado observando como tá indo, se tá tendo clique ou não, e deixando torrar o dinheiro esses 90 dias. Eu analiso as métricas ali que ele me dá, eu vejo quanto que tá o meu clique, eu ajusto a campanha se eu ver que ela não tá performando bem. Muda um criativo. É muito importante você estar testando criativos diferentes. O que pode dar bem com um público, pode não dar bem com outro público. E não ache você que criativo não satura. Ah, eu fiz um criativo ali e tá rodando a uma cota e eu vou continuar eternamente com esse criativo. Não, criativo também satura. As pessoas também enjoam de ver a mesma coisa. A mesma propaganda. Não é à toa que as grandes empresas, elas sempre estão inovando. Você vê uma propaganda ali, um anúncio de alguma coisa na TV, por exemplo, de um banco, sei lá. Ela vai rodar ali um tempo, ela vai ficar rodando. Logo, ela já muda, porque a gente gosta de ver novidade. Então, da mesma forma, vai ser com o seu criativo. Então, você tem que testar ali criativo diferente. Tudo isso enquanto você tá ali alimentando o algoritmo de dados consistentes. Tá, mas e se eu não tiver o dinheiro para bancar ali esses 3 meses de teste? Você precisa determinar um valor que você pode correr o risco de perder. Infelizmente, esse jogo ele é assim. Tem horas que você vai perder e tem hora que você vai ganhar. Então você precisa determinar um orçamento que você possa perder, que ele não vai te fazer falta, que não vai te prejudicar. Lógico, ninguém gosta de perder dinheiro. Eu não gosto de perder dinheiro. Mas como você não vai chegar sabendo de tudo, já, eu sou expert, eu vou colocar o dinheiro ali, eu já vou recuperar. Como você tá aprendendo, você corre o risco sim de perder dinheiro. Você corre o risco de errar alguma segmentação. Você corre o risco de errar alguma configuração na sua campanha ou simplesmente errar no criativo, o criativo não ser chamativo o suficiente, a página de vendas, né, a página do produto não ser chamativa o suficiente. Então você corre o risco sim de perder dinheiro. E você precisa ter uma reserva para isso, você precisa se preparar financeiramente e psicologicamente. Esse valor é a verba que você vai ter ali para testar. Um dinheiro que não vai te quebrar, que não vai te prejudicar. Vai doer? Vai, mas pense nisso como um aprendizado. Eu já perdi dinheiro nas minhas campanhas. No começo eu não sabia anunciar, então eu já perdi sim dinheiro nas minhas campanhas. Mesmo achando que estava fazendo tudo certo, ainda faltava alguma coisa. Doeu, mas eu já estava preparada, sabendo que eu podia perder esse dinheiro. Então antes de você começar a anunciar, procure ter uma reserva ali para você correr esse risco. É investimento. Todo investimento tem o seu risco. Independente se você quer abrir ali um lugar físico, você precisa ter um dinheiro, uma reserva para você abrir esse comércio ali, alguma coisa física, né? Você precisa comprar equipamentos, você precisa alugar sala comercial, às vezes funcionaram, mantimentos, enfim. Você não tem que ter um dinheiro para investir e ainda assim você abrindo, pode ser que o movimento, o faturamento não seja como o esperado e você acabe perdendo esse investimento. Então tudo na vida tem um risco, todo investimento tem risco. O tráfego pago ele não é diferente. Tenha isso na sua mente. Você precisa ter uma reservinha ali de emergência para você anunciar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, o único dinheiro que eu tenho é o que eu trabalho e é o que é para pagar as minhas contas e dá na risca, eu não consigo fazer mais nada. Eu tenho outros vídeos ensinando como você pode fazer para conseguir ali um dinheirinho para você poder anunciar, para você começar a ter a sua reserva. Ou você simplesmente pode pegar um produto que você tenha na sua casa, uma mercadoria, algo que você não use, sei lá, um relógio, um óculos, alguma coisa, um tênis, não sei, alguma coisa que você tenha parado, que você não use pelo menos 3 meses já, que não tá fazendo falta, você nem lembra que você tinha aquilo ali. Então não tá fazendo falta pra você. Anuncie, venda no OLX aí da sua cidade. Rapidinho desapega. Você já vai criando ali a sua reservinha. Você não precisa tirar o que você tem guardado ali no seu bolso para pagar as suas contas. Ou eu vou estar deixando aqui no card um vídeo que você pode fazer para ganhar no mínimo R$ 80 por dia, de forma gratuita, sem você precisar investir nada. Você já consegue criar sua reservinha de risco. Pode ser que alguns aí consiga, sei lá, R$ 600 para 3 meses. Então você vai dividir esses R$ 600 por dia. Você dividir aí esses R$ 600 por 90 dias, são 3 meses. Você vai ter R$ 6,70 mais ou menos ali para você estar anunciando. Agora, se você quer anunciar por um negócio local, esse valor aqui ainda ele é razoável. Ele é bacaninha, porque ele não vai segmentar para o Brasil inteiro. Você consegue começar a anunciar com pouco orçamento. Você quer se afiliar a um produto da Hotmart e quer vender para o Brasil inteiro, aí você tem que ter um pouquinho mais desses R$ 6,60 aí por dia. Então aí eu te aconselho você diminuir esses 90 dias para 60 dias e você vai distribuir esse orçamento de R$ 600 para 60 dias. Se você diminuir esse período de tempo de 90 para 60 dias, você vai ter aí um valor de R$ 10
por dia para estar anunciando, para o algoritmo poder entender para quem que ele vai entregar o seu anúncio, para ele entender o seu público. Você não precisa ter rios de dinheiro para anunciar, você pode começar com pouco. Digamos que o seu orçamento ali de risco é de R$900 para 90 dias, o que no caso nos dá R$10 por dia. Ah, mas R$10 é muito pouco, eu consigo fazer alguma coisa com isso? Depende, se você souber o que você está fazendo, se você tiver uma segmentação afiada, dá sim para você ter resultados com isso. Principalmente se você estiver mirando ali num público local. Como eu disse, regional ali, se você quer segmentar ali apenas para uma região, você já consegue. Agora, se você vai anunciar nível Brasil, aí você precisa assim um pouco mais que isso, porque é uma segmentação mais ampla. Aí se você pega esses R$10 e tenta vender um curso, sei lá, de R$2.000 para o Brasil inteiro, aí não dá. Infelizmente não vai dar. É por isso que você precisa saber segmentar. Você vai pegar R$10, vai vender um curso de R$2.000 e você vai anunciar para o Brasil inteiro. Não vai ter orçamento suficiente para o algoritmo entender. Precisa alinhar a expectativa com a realidade. Quanto menor for o seu orçamento, mais alinhada a sua campanha tem que ser. Porque o algoritmo ele vai ter menos margem ali de erro. Outra coisa muito importante é que você não pode achar que o sucesso da sua campanha vai depender só do orçamento, porque muita gente acha que é só estar investindo ali e o resultado vai ter que vir. Mas se sua promessa for fraca, se a sua página de vendas não for boa, se ela não convencer ninguém, nem com R$50.000 por mês você vai vender. Eu já rodei campanhas que com R$20 por dia performava melhor do que campanhas que eu colocava R$1.000 por dia, porque o criativo dela era melhor, porque a página de vendas convencia mais, porque ela tinha uma segmentação muito mais estratégica do que essas de R$1.000. Por isso que é importante você saber segmentar. E para você que me acompanha em todos os meus vídeos, quer mudar de vida, mas ainda infelizmente não tem dinheiro para investir em um curso, mas você tem vontade, você quer muito isso, eu tenho um presente para você. Todo mês eu vou sortear um curso aqui para algum inscrito do canal. Você não vai ter custo nenhum. Eu vou dar de presente para você, que eu quero ver você mudando de vida. Então, todo mês eu vou sortear um curso aqui para um inscrito do canal. E a única coisa que você precisa fazer é ser inscrito do canal e deixar um comentário no vídeo. Você deixando um comentário em qualquer vídeo, ele já vai estar ali armazenado. E quando eu for sortear esse curso, você já vai estar concorrendo. Então, você tem que estar inscrito e deixar um comentário. E você vai concorrer a um curso que vou estar te presenteando. Porque eu quero realmente do fundo do meu coração que você também mude de vida. Até que a gente já entendeu que o algoritmo ele precisa de um tempo para armazenar dados e para funcionar bem. O orçamento diário é melhor que o concentrado, ou seja, você colocar ali um pouquinho todos os dias do que você simplesmente pegar o seu montante e deixar rodar ali sem ter uma perspectiva de tempo. A verba de risco que você precisa para fazer os seus testes, ela precisa ser proporcional ao seu conforto financeiro. Você precisa ter essa reservinha para que não te prejudique. Eu não quero que você seja prejudicado. Por isso eu te aconselho a você ter a sua reserva. E o mais importante, o resultado, ele não depende só da verba, ele não depende só do dinheiro, do orçamento, mas sim da construção da campanha como um todo. Agora que você entendeu que você não precisa ter rios de dinheiro para começar, que se você tiver um orçamento ali concentrado para você poder dividir no mínimo R$10 por dia, sei lá, R$15 por dia. Existem outras plataformas que você consegue anunciar com menos que isso, que você já vai ter um retorninho, mas para que o algoritmo também possa coletar os dados e otimizar suas campanhas, você concentrar ali um orçamento, o que você tiver mesmo, mas defina ali o concentrado total. Se você tiver só R$600, vai ficar muito ruim em 90 dias, então você coloca 60 dias. Se você tiver R$300, eu só tenho R$300 por mês para investir. Eu vendi algumas coisas que eu tinha aqui que eu não usava, consegui R$300, tá ótimo. Você já pode começar e assim que você tiver os seus primeiros resultados, você reinveste. Próximo mês você coloca mais R$300. Você consegue entender que o importante ele não é só o valor do orçamento, de quanto que eu vou gastar para investir em tráfego. O que vai contar também é o seu criativo, é a sua segmentação, é a sua página do produto. Tem uma coisa que muita gente também ignora, que é um plano de crescimento progressivo. Não pense você que você vai ali anunciar R$15, R$20 no dia e você já vai ter um resultado exorbitante. Ele vem progressivamente. O algoritmo, ele precisa no mínimo de 24 horas para entender o que está acontecendo. Quando você sobe uma campanha ali no Google Ads, por exemplo, a sua campanha ela fica ali em modo aprendizado. Ele fica em torno de 5 dias, 7 dias em aprendizado, para ele entender para quem que ele precisa entregar. Você foi lá e colocou o orçamento por dia e falou,
Já passou 24 horas e não tive nenhuma venda. Já se desespera, vou cancelar minha campanha, não quero mais saber. O algoritmo precisa de no mínimo 7 dias para entender o que está acontecendo. Então você não pause, não cancele as suas campanhas antes de 7 dias. Deixe a campanha rodando durante no mínimo 7 dias. E se depois desses 7 dias você não obtiver um resultado, aí sim você já tem que começar a pensar em modificar alguma coisa. Ela precisa de um tempo para ter um resultado. Vamos supor que você começou aí com R$300 por mês. Você conseguiu fazer R$950 em vendas. Aí no segundo mês você pegou desses 950 e você reinvestiu mais R$300. Você melhorou o criativo, até porque uma parte das pessoas que já viram esse criativo não vai se interessar por ele de novo, então você vai otimizar ali o criativo, ajustou melhor a segmentação, talvez uma idade, talvez uma região, talvez um gênero. Então você bateu R$1.700, já melhorou. Você investiu 300, retornou 950. No segundo mês você reinvestiu mais 300, voltou 1.700, já melhorou. E no terceiro mês você foi lá e colocou R$400 e ele te retornou R$3.000. Isso aí não é sorte, é o famoso ROAS, retorno sobre o investimento. Quando você acompanha esse número de perto, você entende qual campanha vale a pena escalar e qual campanha que tá só comendo seu dinheiro. Escalar a campanha não necessariamente é você chegar lá e aumentar o orçamento. Escalar a campanha também pode ser você pegar uma campanha que tá indo bem e duplicar, ter 2 campanhas e nessa segunda campanha você colocar uma idade diferente, ou uma região diferente, ou uma pessoa que tem um interesse diferente. Isso também é escalar. Outra coisa importantíssima que você precisa saber é que não existe investimento ideal. O ideal é você respeitar a sua estrutura, aquilo que vai te dar margem para você ajustar o que não está funcionando bem. Por isso que eu sempre bato na tecla. Você começar pequeno, você ter a sua verba para teste, dominar, analisar e só depois disso você vai aumentar o seu orçamento. E quando você for fazer isso, faça isso em ciclos, de 7 em 7 dias, de 15 em 15 dias, no máximo. Fazer tráfego pago é trabalhoso, não é só fazer uma campanha, jogar ela e esperar. É trabalhoso, você tem que analisar as métricas, se estiver dando resultado, aí você duplica a campanha, você escala. Porque se você for escalar simplesmente dobrando o seu orçamento, o algoritmo ele vai surtar, ele não vai saber o que fazer, ele vai gastar o seu dinheiro a rolê, ele vai perder os parâmetros de entrega e você vai ter uma queda absurda de desempenho. Escalar exige paciência, tudo na vida exige paciência. E outra coisa, não escale campanha ruim. Muita gente acha que a campanha não tá indo bem, tá fraca, então é falta de dinheiro. Não necessariamente é, às vezes é falta de ajuste. Se escalar uma campanha que ela não tá performando bem, é a mesma coisa de você colocar combustível num carro que tá com o pneu furado. Ele não vai sair do lugar. Você tá colocando combustível, mas o pneu tá furado. O problema é outro. Ele não vai sair do lugar. Então, não necessariamente aumentar o orçamento vai ser a solução do seu problema. Vai ser a solução para uma campanha que não está performando bem. Para você primeiro pensar em escalar, você precisa ter validado pelo menos 3 coisas, que é a página de vendas, o criativo e o público. Se esses 3 estiver rodando ali redondinho, aí sim você pode pensar em escalar. Aí sim você pode pensar em aumentar o orçamento. E mesmo assim, você vai colocando, você vai injetando aos poucos. Às vezes você fica travado, fica com medo de gastar ali R$10 por dia, de perder o dinheiro. Mas você entende que se você não investir, você está passível de perder 100, 200, R$300 por dia. Você quer correr esse risco? E se você pensar a longo prazo, 1 ano, milhares de reais você vai ter perdido por isso. Porque você não arriscou, porque você ficou com medo de perder. Isso aqui é um jogo para quem tem coragem, para quem tem determinação, quem tem constância, para quem quer realmente ver o jogo mudar. Eu entendo que o medo ele é legítimo, ele é verdadeiro, ele acontece, mas ele tem que ser administrado. Você quem manda, é você que tem que assumir o controle. É você que tem que falar, não, eu não vou ter medo e eu vou anunciar. Eu vou mudar de vida. Quem não anuncia é invisível. E quem é invisível não vende. Vou te falar uma coisa aqui que eu queria que alguém tivesse me falado lá no começo. A verba de tráfego, ela deve ser enxergada como a energia vital do seu negócio. Sem ela, você não aprende, não atrai gente nova, não tem volume para otimizar e fazer teste. E é claro que sem ela, você não vende. Ao invés de você pensar, quanto que eu vou gastar na minha campanha? Você começa a pensar, quanto que eu posso investir com inteligência e sabedoria para crescer mês após mês. Essa é a mentalidade que vai mudar o jogo para você. Não existe uma fórmula mágica. Cada um trabalha de um jeito, cada um funciona melhor de um jeito.
Às vezes pra você é de um jeito, pra mim pode ser de outro. E cada um vai ter o seu resultado satisfatório. Esse é o combo que vai transformar os seus 10 reais ali por dia, um faturamento de 5 dígitos por mês. Eu espero que você comece a repensar como que você vai fazer para juntar ali a sua verba de teste para você começar. Não se esqueça, se você quer mudar de vida, eu vou estar sorteando todo mês um curso completo de marketing digital, só deixando a sua inscrição e um comentário no vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!